mas esse é um assunto importante porque a BBC, historicamente, era reconhecida dos seus documentários, um jornalismo muito profissional, e eu vou utilizar as palavras do João Luiz Mauad, que colocou no X algo que eu entendo que é muito pertinente. Ele diz o seguinte: talvez o que o presidente Trump tenha dito, que são jornalistas corruptos, não queira dizer exatamente no sentido literal do termo, mas o João Luiz Mauad diz o seguinte: mas são corruptos morais, que venderam a alma no altar da ideologia dita progressista, em que se transformaram as universidades de humanas mundo afora em autênticas madraças socialistas. Uau! O que ele está dizendo é que essa doutrinação que existe na área de comunicação social, nas universidades de humanas de modo geral, tem gerado esse monte de ativistas que, por causa da ideologia, eles mentem, distorcem e até matam, como a gente tem visto em vários atentados que até na América do Sul, no nosso entorno, que vimos no Equador, na Colômbia, no Brasil. Nós temos visto isso e aqui nos Estados Unidos, no Japão. Ou seja, a ideologia muitas vezes faz com que essas pessoas percam completamente a noção do que é certo e errado. Porém, existe a questão financeira também. No Brasil, você deu o exemplo da Rede Globo, que distorceu os fatos em prol do Collor, é verdade, mas nós temos agora o próprio sistema Globo, hoje, não só Globo News, mas todo o sistema está sendo patrocinado, quase funcionando como uma agência estatal, falando do que o governo precisa para se manter no poder. E é comprado isso. Esse é um apoio comprado com verbas publicitárias. Essa é uma estratégia que o PT já utilizou no passado. Concentra todas as verbas publicitárias de estatais, das autarquias, de todos os ministérios e coloca isso na mão de alguém, de um estrategista, e foi contratado alguém para fazer isso. Então você veja que o que aconteceu na BBC é muito grave. Eu estava aqui nos Estados Unidos na época de que essas imagens foram veiculadas, foram editadas sim, o presidente Trump estava do outro lado, ali em Washington, do Capitólio, ou seja, lá na Casa Branca, fez um discurso. Esse discurso foi editado dizendo que ele estava instigando a população a ir ao Capitólio lutar para que o próprio vice-presidente, à época, não reconhecesse a eleição ou não fizesse a cerimônia que acontece no Capitólio para oficializar a eleição. Quando não foi isso que aconteceu. Ele discursou, ele protestou, mas ele falou exatamente o oposto, que a população deveria ali se acomodar, aceitar, mais ou menos como aconteceu com Bolsonaro. Se você observar, o presidente Bolsonaro ficou em depressão, minha esposa diz, inclusive, que ele entrou em burnout, ficou isolado, ninguém conseguia falar com ele. Ele apareceu somente ali para dizer que os caminhoneiros deveriam parar com aquela movimentação e usou uma frase: ó, vocês vão ter saudades do nosso governo. Mas ele em nenhum momento instigou o que aconteceu no 8 de janeiro, e pior, nem no país estava nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, e toda essa trama que foi montada para retirá-lo das eleições de 2026 e para atacar todo o espectro político, é feito de uma maneira vil e com o apoio do mainstream jornalístico, Paulo. Então eu quero te dizer a importância que tem em canais como o seu. Essa sua iniciativa do Mundial Telenotícias tem que ser louvada. Nós temos várias, a Auriverde, a Oeste, o Braddock Show, tantos outros, a Gazeta do Povo. Nós somos obrigados hoje a fazer esse contraponto. E até mesmo a Jovem Pan, onde eu trabalhei, mostra que existe uma demanda gigantesca por um contraponto. Você pode ter os veículos de esquerda se você tem os veículos de direita, para que o público decida. Mas o que aconteceu na Jovem Pan me ensinou algo muito triste, viu, Paulo? Porque em um ano eles saíram do rádio e foram para a TV a cabo e conquistaram uma audiência gigantesca que tinha dias que nós batimos a Globo News e todos os outros canais de TV a cabo juntos naquele horário onde nós estávamos ali. E eu digo para você, essa demanda foi completamente destruída no que diz respeito à Jovem Pan. Por quê? Porque o sistema abafou a voz conservadora. Foi lá e colocou o Ministério Público e retirou 20, 30 dos âncoras e dos jornalistas lá porque estavam falando contra o discurso autorizado.
É triste, Paulo, mas pelo menos serve para a gente dizer da importância para uma democracia de jornais, de jornalismo como o Mundial Telenotícias tem feito.